Olá pessoal, eu sou o professor Edgar e nossa aula de hoje será a notação científica. A notação científica é a representação simplificada de um número, muito grande ou pequeno, na forma de um produto. Independente se o meu número tem um valor grande ou um valor pequeno, a notação científica ela faz uma simplificação da representação deste número, da escrita deste número. Então, se eu tenho um número x qualquer, eu posso representá-lo de uma forma simplificada, principalmente se essa escrita for muito grande. Esta representação vai ficar da forma a que multiplica 10 elevado a n. O valor x ele é um valor que pertence ao conjunto dos números reais. Tá? Então, qualquer número que você tenha, você pode representar na forma de notação científica. Mas utilizamos para representar números que têm uma escrita muito grande. O A ele é chamado de mantissa e ele vai multiplicar a potência de 10. Este valor A tem uma condição. Ele precisa ser maior ou igual a 1 e ele precisa ser menor do que 10. Por isso temos essa escrita. 1 menor ou igual ao módulo de A, que é menor do que 10. O n ele também é chamado de ordem de grandeza. Ele é o expoente da base 10. E ele é um valor inteiro, ou seja, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Vamos resolver um exemplo. Imagine o valor 254 milhões. Ele é um valor grande e tem uma escrita também grande. Então, nós precisamos representá-lo na forma da notação científica. X igual a vezes 10 elevado a n. Mas quem é esse x? No nosso exemplo, é o próprio 254 milhões. É o valor que eu quero representar de uma forma simplificada. Então, nós vamos escrevê-lo, já vamos iniciar a escrita dele, como uma multiplicação pelo 10 elevado a um valor. Eu coloquei 10 elevado a zero. Por quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, pegar o 254 milhões e multiplicar por 10 elevado a zero é a mesma coisa que multiplicá-lo por 1. Ou seja, eu não irei alterar em nada o valor numérico. Eu só estou alterando a escrita dele. Então, 254 milhões é a mesma coisa que 254 milhões que multiplica 10 elevado a zero. Agora, eu irei colocar uma vírgula no final do 254 milhões. Eu posso colocar essa vírgula sem ter qualquer alteração? Sim. Quando eu estou colocando esta vírgula, na realidade, é uma vírgula oculta. É como se tivesse essa vírgula 0000 à direita. E isso não traz nenhuma interferência na escrita. Exemplo, o número 3 é a mesma coisa que 3,0. O número 45 é a mesma coisa que 45,0. O número 1027 é a mesma coisa que 1027,0. O número 89.451 é a mesma coisa que 89.451,0. Então, colocar a vírgula no final do 254 milhões não traz nenhuma alteração. Ah, professor, então, mas eu terei que colocar o zero também à direita da vírgula? Se eu fosse representar a escrita de 254 milhões, vírgula, aí eu precisaria colocar o zero. Mas como eu só quero fazer a contagem das casas decimais, nós não iremos colocar. Então, vamos pensar o seguinte agora. Eu preciso fazer uma redução desse 254 milhões. Então, esta vírgula ela vai caminhar para a esquerda. Por quê? Porque este meu valor inicial está representando o meu valor A. E o A tem uma condição especial. Ele precisa ser maior ou igual do que 1 e ele precisa ser menor do que 10. Então, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda até este valor se encontrar dentro desta condição. Como eu tenho um valor muito alto e eu vou caminhar para a esquerda, este meu valor vai começar a reduzir. Ou seja, o 254 milhões, quando eu caminhar na vírgula para a esquerda, ele vai virar 25 milhões. Então, ele vai reduzir o seu valor. E para compensar isso, nós iremos aumentar o nosso expoente. Então, cada casa decimal que eu caminhar, o meu expoente vai ser acrescido de uma unidade. E neste caso, será uma unidade positiva, porque eu estou transformando o meu valor alto em um valor baixo.
Então ele vai ter um expoente positivo para compensar. Então vamos lá. A vírgula fez a primeira caminhada, então meu expoente passou de 0 para 1. Andei uma casa decimal, então eu tenho expoente 1. Vou andar 2 casas decimais, expoente 2. 3 casas decimais, expoente 3. E assim por diante, eu vou continuar caminhando até chegar a uma condição que o meu valor à esquerda da minha vírgula, o módulo dele seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. O 2 está dentro dessa condição. Então, eu já posso parar a minha vírgula aqui. Então, eu fiz uma caminhada de 8 casas decimais. Por isso que o meu expoente lá é igual a 8. Agora, esses zeros que estão à direita da minha vírgula podem ser cortados. Lembra do exemplo que 3 é a mesma coisa que 3,0? Logo, 3,0 é igual a 3. Então, aquele zero não precisa aparecer. Então, esses zeros aqui também já podem ser cortados. Lembrando que nós queremos representar uma escrita simplificada. Logo, o que sobrou foi 2,54 vezes 10 elevado a 8. Essa explicação ela foi bem detalhada para vocês entenderem o processo. Agora iremos ver um exemplo mais resumido, que vocês podem aplicar como resolução da notação científica. Nós temos o mesmo valor, 254 milhões, mas vamos começar a contagem das casas decimais, porque nós já entendemos o processo. Então, nós temos que o 254 milhões é o nosso x. Eu estou acrescentando a vírgula no final para fazer a contagem das casas decimais. Toda vez que eu caminho para a esquerda, eu vou fazendo a contagem de uma casa decimal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho o meu valor A dentro da condição, que o módulo do 2 é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. Faço o corte dos zeros que estão à direita da vírgula e eu escrevo o meu valor A, que é 2,54, multiplicado por 10 elevado ao n, que neste caso é a quantidade de casas decimais que nós caminhamos, que é igual a 8. Vamos ver agora outro exemplo detalhado. Imagine que eu tenho o número 0,000000081. É um valor pequeno, mas a escrita dele é grande. Então, eu quero representar esta mesma escrita de uma forma simplificada. Eu quero representá-la através de notação científica. Então, o mesmo pensamento. X é igual a A vezes 10 elevado a n. O nosso x, nesse caso, é o 0,00000081. Eu vou fazer a multiplicação pelo 10 elevado a 0, como fizemos com 254 milhões. A nossa vírgula agora, ela já aparece no número, então não preciso acrescentar vírgula alguma. Eu vou caminhar exatamente com esta vírgula. A diferença é que agora, essa vírgula vai caminhar para a direita. Então, eu tenho um valor pequeno e toda vez que eu caminhar a minha vírgula para a direita, este meu valor aumentará. Então, eu vou ter no final um valor maior do que eu tinha anteriormente. Então, para compensar, o nosso expoente agora vai ser negativo. Então, vamos fazer a primeira caminhada. Caminha a primeira casa. Então, o expoente que era 0 ficou menos 1. Vou caminhar mais uma vez. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Eu cheguei ao valor 8, à esquerda da minha vírgula. 8 é um valor, o módulo dele é um valor maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, agora eu já encontrei o meu A. O meu A é exatamente 8,1. E esses zeros que estão aí à esquerda do 8, eles também não valem nada. Eles não têm valor. Então, eu posso fazer o corte desses zeros. Nós temos aqui já a nossa condição. Vou cortar os zeros. Então, o meu x vai ser igual a 8,1 vezes 10 elevado
a menos 8. Conseguimos encontrar a nossa notação científica. E como é que eu poderia fazer isso de uma forma mais resumida? Eu tenho o mesmo valor, eu vou contar também as casas decimais. Então, ó, eu já tenho a minha vírgula, vou começar a caminhar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que se eu estou caminhando para a direita, eu já vou fazer uma contagem de casas decimais com o sinal de menos. Assim eu evito de cometer qualquer erro. Então, ó, eu tenho menos 8. Esse menos 8 é exatamente o meu expoente. Faço o corte dos zeros. Então, eu tenho que 8,1 vezes 10 elevado a menos 8. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca experimentou nada novo. Albert Einstein. Faça seu comentário, sugestões, críticas e elogios. Informações sobre possíveis erros também serão bem-vindas. Bom estudo e inscreva-se no canal.